Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder dissertar sobre um assunto que me interessa muito, que é espiritualidade na medicina. Eu estou apenas recentemente me introduzindo na pesquisa dessa área neurológica, particularmente na esclerose lateral amiotrófica, e procurando aplicar as pesquisas sobre espiritualidade nesse território, particularmente da esclerose lateral amiotrófica. E aí no programa há um equívoco, sou apresentado como professor doutor, mas eu sou só um médico prático, procurando fazer alguma coisa numa área que eu conheço muito pouco. E hoje o tema que trata da relação entre a célula e a espiritualidade é um tanto quanto heterodoxo, mas a medicina já vem trazendo para as faculdades, as universidades, esse assunto espiritualidade de uma forma bastante consistente. Lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo, eu sou responsável pela disciplina optativa Medicina e Espiritualidade. Então, a universidade já vem buscando esse interrelacionamento entre a questão espiritual e a questão médica. Tenho procurado trabalhar essa questão não exatamente naquilo que entendemos como religião. Religião não é o meu tema, porque não é de minha competência. Mas espiritualidade é entendido como um elemento da natureza. E eu me pergunto, junto à universidade, são perguntas que hoje a ciência já começa a se fazer. Primeira questão: o que produz o pensamento é o cérebro, é o neurônio? O que produz a emoção é o cérebro, é o neurônio? Ou a emoção, o pensamento, seria, na verdade, produzido por um outro sistema? Assim, por exemplo, um computador, ele possui uma estrutura que é o hardware. O hardware necessita do software, do programa que nele seja instalado, senão ele fica sem vida, vamos dizer assim. Então, o nosso cérebro seria como um hardware, mas ele não tem vida se nele não for instalado um software, não for instalado uma alma, vamos dizer assim. Um grande pesquisador da Universidade de Oxford, chamado Roger Penrose, colega, inclusive, do Stephen Hawking, que é um grande físico que possui também a moléstia, a esclerose lateral amiotrófica. Ele diz o seguinte, que o ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual. Porque o cérebro, ele não é capaz de produzir o pensamento ou as emoções. Mas o pensamento e as emoções vêm de um outro sistema e o cérebro é um receptor, é um transformador, é um transdutor das expressões do espírito. Então, inclusive, o Penrose vai publicar na revista francesa La Recherche um artigo, L'ombre de l'esprit, as sombras do espírito. Quer dizer, a força motriz do organismo vem da pessoa. E a pessoa, entendida como aquele que produz o pensamento, que se emociona, que tem raciocínio, que tem uma noção de identidade, essa pessoa é o espírito. Interessante que essa discussão no século XIX já vinha sido colocada em pauta. O Machado de Assis, por exemplo, que portava uma epilepsia grave e sofria bastante com essa desordem neurológica, ele vai colocar no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas o seguinte conceito: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer que a mente não era um produto do cérebro, mas se utilizava do cérebro para
aderir à realidade da nossa biosfera, da nossa vida aqui visível aos olhos, à retina dos olhos. Mas essa já era uma tendência na Europa, na escola do professor Charcot. O professor Charcot foi, na escola de Salpêtrière, professor do Freud, por exemplo. Aliás, é o Charcot quem vai, naquela época, descobrir a moléstia esclerose lateral amiotrófica. E os alunos do Charcot se perguntavam, será que as doenças vêm do corpo ou vêm do espírito? Então o Freud, por exemplo, ao investigar variados padrões de doenças psiquiátricas, em que não se encontrava uma lesão física, ele entendeu que a doença vinha da alma. E assim, esse termo mesmo ele utilizava. Aliás, Freud não usava o termo psiquismo, ele usava o termo alma. E resolve, portanto, tratar as pessoas a partir da alma. Tanto que um recurso da técnica do Freud era que o paciente deitasse e ele dava as costas para o paciente e o paciente falava e ele ouvia. É como se dissesse assim, joga teu corpo aí no divã porque a conversa é de alma para alma. E um elemento interessante também da abordagem de Freud, no seu livro Interpretação de Sonhos, ele observa que quando a pessoa dorme, ela apresenta uma rica experiência psíquica, inclusive com o incremento da memória, porque havia pacientes dele que não se recordavam de certos fatos, mas esses fatos apareciam nos sonhos. Nos sonhos eles recordavam e recordando dos sonhos, chegavam ao fato. E ele descobriu que durante o sono há um incremento da memória, coisa que depois foi na neurologia desvendado. Pacientes que portavam lesões na área de memória e, portanto, tinham dificuldade de memória recente, de memorizar fatos recentes, fazia-se experiências, por exemplo, de mostrar uma carta de baralho, que daí 2 minutos ele esquecia, mas depois ele sonhava com aquela carta de baralho, de sonhei com a carta tal, tal, tal. Essa foi a carta que nós mostramos. Quer dizer, a memória era reativada durante o sono. Moral da história é que Freud desvenda um fenômeno curioso, que mesmo quando o cérebro está bioeletricamente quiescente, ou seja, entre aspas, apagado, com a eletricidade dormente, quando ele está funcionando no stand-by, vamos dizer assim, a vida psíquica é intensa. Então existe uma vida psíquica interagente com o cérebro, mas independente dele. Então isso começa a abrir espaço para se pensar que talvez a consciência seja extraneuronal. Alguns colegas de Freud chegam a colocar objetivamente isso, como por exemplo Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, ele vai entender, inclusive, que a pessoa, além de ser o espírito, esse espírito sobrevive à morte do corpo físico. E, inclusive, Jung diria, quando alguns sintomas, eles se apresentam de uma forma em que você não encontra uma justificativa orgânica ou psíquica, para a amplitude daqueles sintomas, ele atribuía isso a causas espirituais. Isso na escola de Charcot. Depois Machado de Assis, aqui no Brasil, vai retratar de uma forma muito curiosa no livro O Alienista, quando o psiquiatra Simão Bacamarte, que é o personagem do livro, ele é indagado sobre suas pesquisas sobre a causa da loucura, e ele diz ao discípulo dele, a causa da loucura são espíritos zombeteiros que se intrometem na mente da pessoa e a fazem enlouquecer. E diz assim, finalmente a ciência se une à religião. Na verdade, Machado de Assis está trazendo, na sua obra, o reflexo de uma indagação que havia na escola de Charcot.
Será que haveria a vida após a morte? Será que as moléstias se sedimentam primeiro no espírito e depois projetam para o corpo físico? Que tipo de direção que toma a pessoa depois que morre o corpo físico? Ela desaparece ou ela parte para uma outra dimensão, a dimensão espiritual? Eram indagações da escola de Charcot. Eu comecei a refletir sobre que tipo de pesquisa seria interessante nesse território, particularmente que pudesse trazer alguma contribuição para o entendimento e para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. E nos ocorreu a seguinte questão. O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele perde o domínio sobre o corpo. Porque ele mantém o pensamento, a vontade, mas essa vontade e esse pensamento não conseguem acionar o organismo, não conseguem acionar o corpo. É como se houvesse uma, vamos dizer assim, quebra da relação entre o espírito e o corpo. Eu penso, eu sinto, eu tenho lógica, eu tenho vida, mas essa minha vida, em essência, naquela que eu me reconheço, não consegue movimentar o corpo do jeito que eu quero. É uma questão interessante que a minha filha, ela tem 7 anos de idade, e ela pula e movimenta os braços, e diz, pai, que coisa interessante, como é que eu consigo mexer meus braços e meu corpo? Como é que é isso? E ela fica curiosa para tentar entender. Como é que ela pensa e pela vontade ela consegue? Como é que é isso, pai? Como é que a gente faz? Olha que engraçado. E ela sai pulando, mexendo os braços. Que coisa interessante. E aquilo me chamou bastante a atenção. Porque realmente é uma pergunta a se fazer. Porque a neurologia vai ter dificuldade de entender, por exemplo, como é que uma criança fala. E como é que essa fala se desenvolve como expressão de um raciocínio estruturado e coerente? A fiação neurológica não é suficiente para explicar esse fenômeno. Há mais gatos nesse balaio do que a gente possa imaginar. E aí eu resolvi partir de uma ideia. Vamos dizer assim, puxar o fio do novelo por alguma ideia. Sem uma pretensão especificamente, mas essa ideia é o seguinte, vamos supor, em hipótese, a gente diria heuristicamente é quando você tem uma ideia que ela tem algum embasamento lógico, mas que pode levar a um norteamento de uma pesquisa científica. Por exemplo, sem querer comparar a nossa expectativa com aquilo que realizou o grande cientista, Albert Einstein, quando propõe a teoria da relatividade, na verdade foi um trabalho heurístico. Ele tem uma ideia que não tinha comprovação, mas aquela ideia levava a uma reflexão científica que depois acabou sendo comprovada posteriormente. Então isso é chamado em ciência de heurística, vamos dizer assim. Então, heuristicamente, imaginei que deve haver algum tipo de energia que intermedia a relação entre a mente e o corpo. Por exemplo, para que vocês ouçam o que está sendo falado, é necessário que o ar propague o som. Se não houver o ar, a atmosfera, o som não é propagado de sorte a atingir os tímpanos e de sorte que você possa ouvir. Então, o ar é o meio de propagação do som que você ouve no seu cotidiano. Então, haveria algum tipo de energia, em tese, que faz a intermediação, ou que faz a propagação do pensamento para que o pensamento possa atingir o corpo. E essa via estaria sendo prejudicada por algum motivo. Veja, eu estou colocando uma ideia que é apenas uma elucubração, começando a pensar, começando a raciocinar. Interessante que na escola de Charcot, houve um pesquisador chamado Albert Schwerin-Knotzen. Aí eu queria
apresentar esse pesquisador? O próximo, por gentileza. O próximo. Albert Scherenk-Notzing, ele também foi aluno de Charcot, foi colega de Freud. E encontrei trabalhos de Scherenk-Notzing no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, amarelando ali na biblioteca, em francês, um deles chamado Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade. Aquilo me chamou muito a atenção. E ele estudou um tipo de energia chamado ectoplasma. Mas vamos ao anterior. O posterior. Esse. Então aí, o Notzing estudando pessoas que produziam uma energia numa intensidade extrema que era visível em laboratório, vamos dizer assim. E esse tipo de pesquisa me chamou a atenção, porque estava arquivada já há 2 séculos, né? 2 séculos. Mas veja, o Scherenk-Notzing certamente discutiu os casos de esclerose lateral amiotrófica com o Charcot, porque o Charcot foi quem descreve a moléstia. E o Notzing estava ali, quer dizer, de certa forma, comecei a perceber que havia algum campo interessante ali nesse meio de campo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, está claro o que eu estou colocando? Não é? Então eu comecei a refletir, puxa, será que tem alguma coisa a ver? Então o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu estruturei uma série de ideias que eu vou expor para vocês, que são ideias dentro de um percurso heurístico. Mas o que eu fiz? Eu estou percorrendo algumas universidades no mundo, falando isso para levar tapa, para ver se a ideia se formata de uma forma coerente, vamos dizer assim. Então eu expus na Alemanha, expus na Inglaterra, expus na França, na Itália, agora estou indo para convite da Universidade de Yale para falar nos Estados Unidos. Então eu estou dando a cara a bater em cima da ideia para ver como ela se conforma, puxando o raciocínio para ver como ela se acerta. Aqui no departamento do Acari, de neuromuscular, o que eu estou fazendo? Eu estou começando a estudar a moléstia que eu pouco conheço, e tentando ver onde estão as referências que possam modelar um trabalho de pesquisa na área, relacionando esse espiritual com essa parte da bioquímica da esclerose lateral amiotrófica. Mas eu tenho uma mania como eu sou um médico prático, para mim é difícil fazer pesquisa no laboratório ou nos livros e não ver um paciente, não conversar com o paciente, porque 20 anos no consultório, no hospital, junto com os pacientes, a gente acostuma. Eu vivo mais com os pacientes do que com a minha família. Então eu não consigo levantar de manhã cedo se não for para cuidar de alguém. Se for para ir para o laboratório, para a biblioteca ler, eu fico com depressão. Então eu sugeri o seguinte, eu quero já reunir os pacientes para começar a fazer uma experiência, ainda que eu não tenha fechado um projeto. Mas quero crer que esse contato vai favorecer que as minhas ideias se tornem claras e que eu possa formar um grupo de trabalho que possa pensar junto para a gente elaborar alguma coisa mais coerente. Foi aí que eu comecei a fazer as reuniões com os pacientes, nas quartas-feiras, na hora do almoço. O seu Carlos participa, né, seu Carlos? Não é? E eu falei, vamos ver o que vai dar. É antes da assistência de acupuntura que o Paulo promove. E eu falei, vamos reunir, vamos ver o que vai dar. Então a gente se reúne em círculo. Eu explico as minhas alucinações mentais para os pacientes, que me acalmam os seus ouvidos pacientes, não é? E aí nós fazemos um exercício de espiritualidade semelhante ao que se fazia na época para a produção de ectoplasma. Estou sendo claro? Não é? E eu falei, vamos ver o que vai dar. Então eu fiz uma reunião. Aí ficou aquela incógnita, aquela curiosidade, não é? Fizemos outra reunião e outra.
E eu fui seguindo semana a semana, mais movido pelo prazer de me reunir com aquelas pessoas ali que o destino me colocou à minha frente e que são muito agradáveis. É muito agradável fazer aquela singela reunião. Particularmente para mim, aquilo me motivou. Puxa, parece que eu saio bem, egoisticamente falando, inclusive. Eu saio bem daquela reunião. E mais por essa motivação do que por qualquer outra questão lógica que eu tenha extraído daquele momento. Mas passado já alguns meses, eu comecei a perceber que o grupo apresentava uma, vamos dizer assim, uma energia vital renovada. Não sei se o seu Carlos concorda, mas eu falei, olha que engraçado, será que é da minha cabeça ou isso está funcionando? Não é? E aí, outro dia, a semana passada, por exemplo, o Luiz, que não está aqui hoje, veio gordinho, sorrindo. Ah, mas você engordou, rapaz, só a barriga e tal, mas não foi só a barriga, tá? A nutrição dele melhorou, não é? Eu falei, será possível que tenha alguma coisa a ver essas reuniões com esse... Viu, Acari, é uma coisa curiosa. Eu falei, mas que interessante. E de repente, os pacientes começaram a vir com uma motivação, com um interesse, mesmo aqueles que estavam tão comprometidos que me davam a ideia que não estavam nem entendendo o que eu estava falando, ou o que estava acontecendo, e lá desenvolvendo, puxando um raciocínio, aprovando do jeito que podia e tal. E o fato é que agora não tenho mais como voltar para trás. Não é? E nós estamos agora, a partir da semana que vem, eu vou começar a ter um horário mais extenso, aí sim para ir para os livros, para conversar com os professores que têm um conhecimento mais aprofundado da química da doença, para começarmos a estruturar um projeto que possa trazer algum benefício, algum resultado. Porque eu, como médico prático, me interessa o resultado. É isso que eu vou observar, é o resultado. Se aquilo está funcionando, não é? Agora, se melhora o prognóstico da doença, se cura a doença, se melhora a qualidade de vida, o que é? Quais são os caminhos que nós estamos percorrendo, quais são os resultados que podem ser trabalhados a partir daí. Então, eu vou desenvolver com vocês um raciocínio. Às vezes pode ser que, por ser muito técnico, não seja tanto quanto compreensível, mas antes eu era um Don Quixote sem Sancho Panza. Agora eu me sinto mais um Sancho Panza com bastante Don Quixote para estar comigo, não é? E me surpreendeu, sobretudo, de forma favorável, não só essa receptividade e essa melhora dos... Eu não sei se os pacientes melhoraram ou se eu que comecei a conhecer melhor a luz deles, então eu não sei mesmo qual é a referência. Também a receptividade do departamento de uma universidade conceituada, de abrir de uma forma tão, vamos dizer assim, positiva, as pesquisas a um assunto tão heterodoxo, vamos dizer assim. Mas eu aprendi em medicina, sempre os professores me falavam, na dúvida, trata, não é? Então, na dúvida se isso vai ter ou não resultado, tratamos, não é? Esses trabalhos, esse raciocínio que nós vamos elaborar, ele casa muito bem, isso poderia ser uma motivação de uma outra conversa, com os tratamentos propostos por Samuel Hahnemann, os tratamentos da homeopatia, tá? Essa questão da homeopatia, a mim me interessa muito, porque é o seguinte, eu já tive parada cardiocirculatória. Então eu já morri pelo menos 6 vezes. E, inclusive, me surpreendi com uma situação, na primeira vez que eu caí azul no chão, e azul não é uma boa cor para o corpo humano, é bom para o céu, mas para o corpo humano não é bom. Eu me vi olhando para o meu próprio rosto. E
raciocinando que eu deveria, puxa, eu acho que eu fui, não é? E vendo meus filhos ali desesperados daquela situação e minha esposa, eu pedi pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mais pelo desespero do que pela fé, para que eu voltasse. E o mais incrível, Cari, isso eu não tenho como provar, mas se eu tenho alguma lucidez, eu fiz meu diagnóstico, porque eu presumi que eu tivesse tido uma encefalopatia hipertensiva. Então eu presumi que eu deveria ter um vômito em jato para liberar líquidos e baixar a pressão. E foi o que eu fiz. É como se eu apertasse o meu estômago, voltei para o corpo e tive aquele, não é? Fui para a UTI, ninguém conseguia remediar meu coração e minha situação. Um médico da UTI foi lá e falou: Sérgio, o negócio está brabo. Eu posso usar umas homeopatias com você? Eu falei: manda brasa. Ele me deu as homeopatias, eu olhando no monitor, foi ver o monitor normalizar. Eu falei: eu quero aprender o que é isso que você fez. Entendeu por que eu estou falando da homeopatia? Então hoje eu sou estudante da homeopatia. Eu acho que tem gatos nesse balaio também. Então o trabalho que se desenvolve aqui tem muito assim, uma relação interessante com os trabalhos de Samuel Hahnemann. Então esse tipo de abordagem valeria a pena, você me desculpa, montarmos protocolos que se casam muito bem com esse tipo de perfil de raciocínio, não é? Bom, aqui é o seguinte, é uma pessoa que ela possui uma biologia com extrema produção dessa energia chamada ectoplasma, tá? Então nós começamos a tentar entender o que poderia ser essa energia, que nós estamos entendendo como sendo a energia que intermedia a relação entre o espírito e o corpo. Quer dizer, o seu pensamento consegue movimentar a matéria intermediada por essa energia, como o ar serve de intermediação para a passagem do som. Próximo, por gentileza. Próximo, por favor. Esse eu não vou abordar. Próximo. Próximo. Aqui é uma tomografia funcional de uma pessoa nesses estados de transe. Tá? Próximo, por gentileza. Aqui no Hospital do Coração, eles percebem uma alteração, mas não entendem como sendo doença. O radiologista descreve variação do normal, interrogado. Quer dizer, existe algum tipo de estado de consciência que é detectável à tomografia funcional e que está ligado a esse processo de exalar esse tipo de energia, que é o que nós trabalhamos nas nossas reuniões. Próximo, por gentileza. Próximo. Próximo, eu vou passar esse, senão fica muita matéria. Próximo. Próximo. Depois eu falo disso uma outra hora. Próximo. 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 Muito bem. Essa estrutura que vocês estão vendo é uma estrutura subcelular, que as células são como tijolos da casa, mas são tijolos vivos, não é? E essa é uma estrutura dentro da célula, é bem pequenininha, é do tamanho de uma sujeirinha no meio do dedinho da perninha da pulga, vamos dizer assim. É bem pequenininho. E para essa estrutura chama-se mitocôndria. Quando você respira, o oxigênio, ele vai para as mitocôndrias. Tá? Então, lá é produzido energia. O oxigênio é um gás comburente, ou seja, é o gás que produz o fogo. Então, quando você respira, aquele oxigênio, ele vai para a produção de energia. Particularmente energia calórica. E eu estou presumindo de que o ectoplasma estaria ligado ao metabolismo da via respiratória, da via calórica, tá? Então, na verdade, o ectoplasma ele estaria ligado a esse processo de produção de energia. Vamos ao próximo, por gentileza. Ao próximo. Bom, o que acontece? Na membrana das mitocôndrias, nós vamos ter a geração
de elementos que não são exatamente elementos químicos, mas menos do que elementos químicos, são partículas subatômicas. Então nós vamos ter, dentro da mitocôndria, nadando nas membranas da mitocôndria, partículas como, por exemplo, prótons e elétrons. São partículas subatômicas. Quando você tem um conjunto de partículas subatômicas, já não é mais matéria no estado como nós presumimos. Que matéria é um conjunto de átomos. Quando você tem um conjunto de elementos subatômicos, isso é chamado de plasma. Tá ok? Tá certo? Por exemplo, essas lâmpadas, elas são lâmpadas de plasma. Por quê? Porque a luz é produzida a partir de elétrons que circulam por dentro do tubo e geram fótons, ou energia luminosa. E isso é plasma, é um outro estado da matéria. Não é nem o sólido, não é nem o líquido, nem o gasoso. É um outro estado, um quarto estado da matéria chamado plasma. E nós teríamos, numa estequiometria, ou seja, numa quantidade submicroscópica, essa mesma estrutura. Elétrons e prótons transitando dentro da mitocôndria. Não é? Vamos ao próximo, por gentileza. Veja bem, esse daí é o experimento do Rutherford. O Rutherford, ele percebeu que essa partícula subatômica, que é o elétron, que é que circula nessas lâmpadas, ele sofre um fenômeno chamado fenômeno de difração. O que acontece? Se, por exemplo, você der um tiro com uma espingarda de chumbinho e aquele tiro atravessa um buraco da fechadura da porta e vai bater lá na parede na frente, vai formar um ponto, não vai? Não é assim? Mas se você pega uma lanterna com uma luz, aquela luz passa pelo buraquinho da fechadura, como é que vai ficar lá na parede? Vai ficar uma mancha luminosa. Não vai ficar um ponto só. Tá certo? Então, o Rutherford percebeu que o elétron, apesar de ser uma partícula como fosse um chumbinho, quando passa um buraquinho de uma fechadura, ele se espalha como se fosse luz. Então foi aí que se deduziu que o elétron, ele pode se comportar como partícula ou como luz, como onda. Tá claro? Tá? Vamos ao próximo, por gentileza. Bom, então nós vamos ter dentro da mitocôndria, nós vamos ter elétrons nadando nas membranas da mitocôndria. Esses elétrons, na verdade, eles fazem parte da última etapa do metabolismo, que é da cadeia respiratória. E eles ficam sobrenadantes sobre essas lamelas, da mitocôndria, né? Vamos ao próximo, por gentileza. Veja, as lamelas da mitocôndria se assemelham às placas da câmara de Rutherford. O que está acontecendo? Vamos para o próximo, por gentileza. Está vendo como é que é uma mitocôndria? Ela forma placas e forma pequenos pertuitos. Então, quando você tem elétrons sobrenadantes, que eles passam por essas fendas entre as lamelas, na nossa hipótese de trabalho, o elétron sofreria difração e se tornaria onda. Entendeu? Tá? Então, o que acontece? Você vai ter os elétrons que vão fazer parte da molécula química, é o elétron partícula. Mas você vai ter os elétrons que difratam e formam onda. Quer dizer, esses elétrons que nadam, eles são plasma, como essa lâmpada, plasma. Quando esses elétrons, eles difratam, eles se tornam onda, porque passam pelos pertuitos, pelos buraquinhos, vamos dizer assim, são difratados, eles se tornam um ectoplasma que se exterioriza na forma de onda, que nós estamos chamando de ectoplasma. Não sei se estou sendo claro, parece um pouco complicado, não é? Vamos ao próximo, por gentileza. Então, o que aconteceria? Você tem o elétron
nadando sobre as lamelas da mitocôndria, e uma parte desses elétrons se mantém como partícula e adere às moléculas. E outra parte difrata e se torna onda e se exterioriza na forma de ectoplasma. Tá? Próximo, por gentileza. Bom, como toda eletricidade ela sai pelas extremidades, nós temos usufruído das mãos como recurso de exteriorização, pelo menos em tese. Então nós fazemos exercício de respiração, porque o ectoplasma tem a ver com o metabolismo do oxigênio. E depois a gente faz exteriorização com as mãos em círculo, não é? Estamos fazendo essa experiência. Curiosamente, no entendimento da moléstia esclerose lateral amiotrófica, as pesquisas estão girando, em parte, em torno das mitocôndrias. Quer dizer, a coisa está ali. Depois, em outra aula, a gente pode dissertar sobre os microtúbulos, que também vamos dizer assim, complementa essas ideias numa série de conceitos, que também é um outro território de pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Então isso me chamou bastante a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: uma vez eu acompanhei um trabalho de uma senhora benzedeira. Era uma senhora de uma igreja, vamos dizer assim, batista ou protestante, e ela tinha o dom da cura. E você conversava com ela, naquela hora parecia que não era ela, vamos dizer assim. Ela era entendida no bairro como uma benzedeira. E tinha uma pessoa que estava tendo, eu não sabia exatamente qual era o diagnóstico, enfim, mas estava tendo uma fraqueza nas pernas e nos braços. E ela pegava e mexia, assim como se estivesse trabalhando alguma energia invisível, nas pernas e nos braços da pessoa. E eu era estudante de medicina, eu falava assim, mas esse problema não está vindo da perna e do braço, está vindo do cérebro. Porque o comando motor vem de lá. Eu falava, a ignorância dela, né? A coisa tinha que ser aqui, tinha que mexer lá no cérebro. Mas veja que coisa curiosa, isso me veio à memória quando na reunião passada, a respeito do Congresso de Berlim, foi exposto o seguinte, que na esclerose lateral amiotrófica, em tese, o neurônio ele possui um percurso em que as substâncias químicas são produzidas, do corpo celular para a extremidade. Mas há um contrafluxo da extremidade para o centro. E que esse contrafluxo estava prejudicado no caso da esclerose lateral amiotrófica. Eu falei, olha que, lembrei imediatamente da tal da benzedeira. Porque ela estava, por algum motivo metafísico que eu desconheço, trabalhando exatamente o contrafluxo. Então aquela minha crítica de ela não estar trabalhando o elemento central, foi respondido. Eu falei, que interessante, será que tem a ver alhos com bugalhos? Estou sendo claro na questão? Bom, moral da história. Queria fechar com vocês aqui para não me estender muito e abrir para alguma colocação, se o professor permitir. Eu estou começando a elocubrar sobre um assunto que tem embasamento lógico, que tem potencial de pesquisa, absolutamente heterodoxo, mas eu não poderia deixar essas coisas guardadas na minha cabeça, me deparando com os pacientes sofrendo a condição que estão sofrendo. Então, vamos dizer, procurando sustentar dentro do rigor da ciência, do rigor da lógica e da observação clínica, eu resolvi colocar para fora essas ideias que estavam na minha cabeça. E são apenas ideias que estão na cabeça de uma pessoa que não tem nenhum trunfo acadêmico. Sou só um médico prático com currículo paupérrimo, com inteligência parca a ser ainda aprimorada, mas com alguma intenção de trazer alguma luz, se é que pode trazer algum contributo. Quem tiver interesse de participar, porque é pesquisa participante, o paciente participa da pesquisa também, não é? Às quartas-feiras
da 1h30 às 2h, nós fazemos a nossa reunião de pesquisa, abrimos nosso laboratório. Aliás, é um laboratório muito curioso, porque ele é feito no meio de uma tenda, porque não tem um espaço exatamente o ideal, não é? E nesse calor parece que nós estamos reunidos como beduínos no deserto, vamos dizer assim. Mas é inspiradora a imagem, vamos dizer, né? A imagem é inspiradora. Então quem tiver interesse, depois pode se informar junto ao departamento, às quartas-feiras, da 1h30 às 2h, nós fazemos essa reunião de pesquisa, ainda no seu preâmbulo, mas à sua disposição para poder trazer sua opinião, sua experiência, seu depoimento, sua crítica, seu saber, sua presença. Muito obrigado pela atenção. Puxa, boa pergunta, aonde? Eu não sei dizer, Acari, eu sei chegar lá, mas não sei dizer como que eu... Na Brela, né? Na Brela. É uma casinha onde funciona o departamento de neuromuscular, na Estado de Israel, não é? Mas eu... Como? 899. Estado de Israel, 899, né? Na sede da Brela, não é? Vocês têm mais alguma colocação, se é o caso, aqui? Bom, estou à disposição. Obrigada, doutor Sérgio, pela palestra.